Quartzo rosa, a pedra do amor incondicional. Esse é o nosso bate-papo de hoje na Escola da Mulher Selvagem. Sejam muito bem-vindas. Boa noite. Vou até colocar logo aqui o tema dessa live. Quartzo rosa, a pedra do amor incondicional. E vamos chamar esse povo. O Instagram tá chamando esse povo também, essas mulheres selvagens, para vir pra live. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Bruna Narri, sou terapeuta holística, sou psicóloga, trabalho com o sagrado feminino. E no mês de dezembro nós estamos trazendo, eu e vocês estamos nesse relacionamento gostoso às segundas-feiras, às noites de segunda-feiras, né? Pra gente poder conversar um pouquinho sobre esse universo feminino, sobre essas práticas que auxiliam a mulher no seu impulsionamento, no seu crescimento, no seu desabrochar, auxiliam mulheres a ter a coragem, né, de assumir sua verdadeira essência, fazer realmente o que ama, o que gosta, ir atrás da realização dos seus sonhos, mas não daquela só daquela maneira romântica, mas também daquela maneira onde se tem metas, onde a gente cocria a nossa realidade com verdade, né? Vou mandar essa live aqui para mais pessoas, ela vai ficar salva, vou sair chamando todo mundo, minhas alunas, quero todas aqui pra gente falar um pouquinho de quartzo rosa, essa pedra maravilhosa que eu amo. E é isso, vamos nessa. Partiu. Antes de começar a entrar no tema da live, né, eu quero avisar que quando terminar essa live, eu vou salvar ela no meu feed. E aí, as mulheres que assistirem essa live, seja agora aqui ao vivo comigo, seja depois, né, vão comentar os seus insights. Eu quero todo mundo comentando qual é o seu maior insight dessa live. E aí, esse comentário eu vou anotar o nome dessa deusa e ela já vai estar participando do sorteio ao vivo na última live de dezembro, onde ela vai concorrer nesse sorteio a uma leitura de oráculo comigo, né? Uma sessão ao vivo através de uma videochamada, onde a gente vai poder abrir as cartas e nesse jogo eu vou poder acessar o campo dessa deusa a respeito da sua prosperidade, da sua vida amorosa e também da sua saúde espiritual, né? A sua relação com a sua espiritualidade. E eu acho muito bom e muito proveitoso que vocês participem do sorteio, né? Porque é fim de ano, então a gente olhar para as cartas pode trazer um direcionamento para a gente, já fazer alinhamentos na nossa vida para 2022. E eu quero chamar mais deusas. Cadê esse povo que ainda não chegou aqui? Para eu começar a falar dessa live. E chamar todo mundo para vir assistir. Todo mundo. Mas vamos nessa, né? Porque, claro, só explicando um pouquinho mais desse sorteio, precisa citar aqui. Seja bem-vinda, Mila, boa noite. Para o sorteio, para participar do sorteio, precisa-se comentar no post dessa live que vai ficar salvo, tá? Comentar o que é que chegou para você, como é que essa live tocou no seu coração, que insight foi que você teve a partir dessa live, né? E aí marcar uma amiga, mostrar para essa amiga qual é o seu insight. Tô fazendo isso, né? Não só porque eu quero seguidores, obviamente não é, mas esse insight de fazer esse sorteio veio na live passada sobre a ametista. Hoje nós vamos falar sobre o cristal de quartzo rosa. E na live sobre a ametista, uma das mulheres que estavam assistindo, ela falou o seguinte. Eu estava falando sobre memórias, né? Sobre morte e desapego, processos de renascimento. E aí, no meio desse discurso, falei também sobre herança
genética que a gente recebe ao nascer, né, da nossa linhagem familiar. E aí essa mulher, ela falou o seguinte: nossa, Bruna, eu acabei de me dar conta que eu tenho endometriose e que essa endometriose pode ter a ver com o abuso sexual que a minha ancestral, né, não lembro exatamente se foi bisavó ou se foi a avó, que sofreu na sua experiência, né, na sua vida, e isso reverberou nessa mulher através da somatização de uma doença física, né? Então, no momento que eu estava discursando sobre isso, ela teve esse insight. E aí eu pensei, caramba, se essa mulher chegou nesse insight tão profundo a respeito da saúde do seu corpo, o que se requer para que mais mulheres tenham insight? Então, a forma de criar essa dinâmica gostosa entre a gente, onde eu compartilho informações. Para quem não sabe, a Escola da Mulher Selvagem, ela tá funcionando, ela tá ativa, tá online desde julho, né? Então, tô desde o inverno dando aulas gratuitas no Instagram, nas segundas-feiras. Toda segunda tem live. E dentro desse processo, onde eu vou trazendo informações e conhecimento sobre o sagrado feminino, sobre a nossa experiência feminina nesse corpo de mulher, essas mulheres vão tendo insights e vão compartilhando comigo esses insights. Então, uma forma de presentear vocês com essa leitura oracular, essa leitura que vai passear pelo seu campo espiritual, pelo seu campo amoroso, pelo seu campo financeiro, né? Essa sessão comigo é uma forma de presentear vocês que estão aqui, que estão presentes, que estão assistindo, que estão se sentindo convidadas a alimentar o conhecimento de vocês com essas informações. Então, é por pura gratidão às mulheres selvagens que estão aqui toda segunda-feira. E como essa live ela vai ficar salva, né? Gostaria muito que as minhas alunas estivessem presentes para pegar esse néctar hoje. Eu vou começar a live porque já tem pessoas aqui e eu gosto de honrar quem chega, né? Então, também não tenho muito interesse em bromar demais, porque no tempo, né? Nosso tempo é sagrado. Então, o tema dessa live é o quartzo rosa. O quartzo rosa é um cristal, né, que faz parte da imersão da Mulher Alquimia, que é um trabalho que eu desenvolvo com os Yoni Eggs. E dentro desse trabalho, cada módulo a gente vai para um nível de consciência. Então, na semana passada eu falei sobre a ametista, né? Ana Paula, meu amor, seja bem-vinda. Seja bem-vinda a todas vocês. Gabi, todas vocês, sejam bem-vindas. Então, na semana passada eu falei sobre o módulo da ametista, que é a porta de entrada para a imersão Mulher Alquimia, né? É um cristal que trabalha com a transmutação, com o desapego, para nos auxiliar no processo de morte. E essa live é para falar do módulo do quartzo rosa e do quartzo verde. E óbvio, vamos falar também de todo o universo que permeia esse cristal, né? Primeira coisa que a gente tem que entender. Muitas mulheres nunca na sua vida tiveram uma experiência amorosa. Por incrível que pareça, tem mulheres que ainda não conseguem compreender a linguagem do amor. E isso revela porque tanto processo de baixa autoestima para o feminino. Autoestima não é só usar uma roupa bacana, autoestima não é só estar bem vestida, autoestima não é só estar arrumada e cheirosa. Isso é importante para nossa autoestima. Mas isso fortalece o nosso amor próprio. Mas quando a gente fala de autoestima, a gente está falando também de um nível de insegurança em realizar as nossas intenções, né? E o quartzo rosa é a pedra que traz esse amor para a mulher. A mulher que nunca conseguiu perceber na sua realidade a expressão do amor, ela não consegue sentir amor por ela mesma. E como é que a gente observa isso, né? Às vezes a deusa, ela até diz que se ama, mas chega um momento em que alguém, no dia a dia, faz algo que desagrada ela e invade seus limites. Ela sabe que aquilo é invasão, mas ela não consegue verbalizar o limite, o dizer aqui não. Aqui você já está ultrapassando, eu não concordo com isso, eu não estou afim agora.
E essas concessões diárias vai afetando a nossa singularidade e, obviamente, o nosso amor próprio. Mas ela tá tão na busca de ser amada pelo outro que essas concessões é muito mais para sentir esse amor. E esse sentir esse amor externo fala sobre uma falta de segurança nesse amor que ela tem por ela mesma. Então, as mulheres que têm essa dificuldade de sentir amor por si mesmas, de se olhar no espelho e falar, caramba, eu pegaria você. Gosto da forma como você fala, gosto do que eu vejo no espelho, gosto do seu jeito de ser, você é a mulher da minha vida. As mulheres que não têm essa naturalidade para fazer isso, né, de apreciar a si mesma, de honrar seus dons e talentos, ela normalmente não compreendeu a linguagem do amor próprio. E, gente, nós não manifestamos o amor verdadeiro enquanto a gente não se amar verdadeiramente. Porque um dos princípios alquímicos que eu sempre bato aqui nas lives é boa noite, Jardim das Deusas, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença mais uma vez na Escola da Mulher Selvagem. A mulher que busca esse amor fora, ela primeiro precisa reconhecer e entender que esse amor ela tem que cultivar como um jardim. Tem que cultivar dentro. Porque o nível de amor que ela tem por ela vai ser o nível de amor que ela vai manifestar na realidade. Seja através de relacionamentos. E aqui quando eu falo do amor, eu não falo só entre amor de relacionamento. Eu falo do amor em tudo. Pessoas amorosas, amigos amorosos, situações amorosas e sim, relacionamentos amorosos. A gente precisa, né, viver uma experiência onde a gente pode confiar num parceiro ou numa parceira, se entregar sexualmente num parceiro e numa parceira. E aí o quartzo rosa, ele vem para ajudar a gente a compreender a linguagem do amor. Eu indico esse cristal para quem tem essa dificuldade de se auto-amar. Ou mulheres que estão em busca desse amor externo, através de um Shiva, através de um homem. Ou quem é homossexual, através de uma mulher. Por que também? Porque a partir do momento que a intenção dela é manifestar um amor e ela começa o seu trabalho pessoal nessa busca de ter um relacionamento saudável, automaticamente essa busca vai estar falando sobre ela. E a partir do momento que ela, nessa busca, entender que o caminho para relacionamento na matéria, no físico, é encontrar esse amor dentro, o trabalho ele já está sendo feito. E aí, dentro Boa noite, Givaldo, seja bem-vindo ao clã da Mulher Selvagem. Vou falar muito aqui diretamente sobre mulheres para mulheres, porque esse é o meu nicho, esse é meu público-alvo. Mas eu acho que você, como homem, vai gostar de saber essas informações sobre o universo feminino. Pode contemplar, né, na sua experiência de alguma forma. Então, fique à vontade. Dentro desse campo da imersão Mulher Alquimia, nós trabalhamos o quartzo rosa, né, que é essa pedra que desperta o amor incondicional, no arquétipo da criança interior. E aí, sobre amor incondicional, eu quero trazer um dado importante. Uma coisa é, eu te amo porque você é legal comigo. Eu te amo porque você presta favores pra mim. Eu te amo porque você me escuta atentamente. Mas como é eu te amar quando você me diz não? Como é eu te amar quando você fere um limite meu? Como é eu te amar quando eu não concordo com suas ações e atitudes? Quando a gente fala de amor incondicional, a gente tá falando de amor sem condições. E é um amor super elevado. É um amor divino, é um amor crístico. Então, um dos aprendizados dos seres humanos, seja homem, seja mulher, é entender a linguagem do amor, estando encarnados, estando passando pelo desafio da matéria. Então, é muito fácil a gente amar quem nos agrada, mas como seria amar quem não nos agrada? E amar quem não nos agrada não quer dizer que a gente precise concordar, que a gente precise fazer concessões. Mas a partir do momento que a gente não concorda com determinada atitude ou determinada postura e reage a isso ou com raiva, ou com ódio,
ou com algum sentimento denso, a gente se desconectou do amor. E quando a gente se desconecta do amor, a gente acaba perdendo meio que o sentido, porque a gente fica na rivalidade do ego, tentando ter razão. E uma coisa que eu quero deixar bem clara é importante a gente estabelecer nossos limites, conhecer bem eles e nos proteger dentro desse lugar dos limites. Mas outra coisa é a gente odiar as pessoas a quem nos não agrada de alguma forma, sabe? Não necessariamente porque uma pessoa invadiu o meu limite que eu preciso odiá-la. Então isso também é uma compreensão a respeito do amor incondicional, tá? Esse amor altruísta, esse amor elevado. E o quartzo rosa é um cristal que ele desenvolve isso, esse senso de empatia. Porque se eu paro para pensar que somos todos um, eu não vou fazer com você aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu vou agir com você da maneira que eu aprecio que as pessoas ajam comigo. Então essa linha de entendimento sobre o amor é bem importante que esteja claro na nossa cabeça. E óbvio que a partir do momento que a gente se protege daquilo que a gente não gostaria, que a gente não aprecia, a gente fortalece ainda mais esse amor pela gente. E vai diminuindo as experiências de invasão, as experiências de abuso, as experiências tóxicas. Porque a nossa linguagem interna ela tá sendo tão bem comunicada para o externo que não é compatível mais. Pessoas que têm um determinado nível tóxico de comportamento, elas não se atraem mais por você porque você tá tão no seu centro de poder, no seu lugar de brilho, de protagonismo, que não atrai mais pessoas abusadoras, relações abusadoras. Então, essa é a primeira parte que a gente precisa falar sobre o quartzo rosa e sobre essa energia do amor, né? E por que a gente trabalha o quartzo rosa no módulo da criança? Gente, vocês que estão aqui ao vivo comigo, como é que tá chegando o áudio, a luz, a imagem? Tá bacana pra vocês? Vocês estão conseguindo captar direitinho? Tá tudo massa? Vão me sinalizando como é que tá chegando essa informação pra vocês, tá? Então, eu escolhi, né, alinhar o quartzo rosa ao módulo da criança, porque o módulo da criança, né, é trabalhar a nossa criança interior, é trabalhar a raiz de diversos traumas da nossa vida. Boa parte das experiências, das marcas mentais que traumatizam a gente, fazem a gente ficar com aquela âncora no passado, aconteceram na nossa infância. O que é a criança? Né? Se a gente for observar a criança, é aquele ser que está em processo de aprendizado constante. Então, precisa-se de alguém, de um adulto, um responsável, para te ensinar a comer, para te ensinar a se portar, para ensinar noções básicas de educação, para ensinar a se proteger. A criança, ela aprende inicialmente através da imitação. Ela repete o que o adulto faz. Então, ela tem essa sede do aprendizado, da repetição. Como ela não consegue internalizar muitas coisas, né, a respeito do universo, do que é o mundo, porque ela está em aprendizado, é comum, né, e é possível que alguns adultos invadam o limite dessa criança. Porque, na verdade, esse limite ainda não existe. Mas é responsabilidade do adulto entender o que é uma invasão. No entanto, o corpo da criança é invadido, os sims da criança são invadidos, os nãos da criança são invadidos. Quando não é respeitado, que a criança não quer algo ou não vai fazer algo, normalmente o adulto ele tenta interferir na relação, né, manipular, porque ele tem interesses por trás também, né? E aí, a partir desse momento, a criança, ela como aprende por repetição, ela vai repetindo o que esse adulto tá ensinando para ela. Ainda que de maneira inconsciente, ela vai repetindo esses códigos que ela tá aprendendo. Então, se ela aprende que é normal o seu corpo ser invadido, quando essa mulher, essa criança se tornar uma mulher, ela vai ter dificuldade de perceber o que é uma relação abusiva, por exemplo. Porque na infância, o corpo dela foi tocado de uma maneira
é desrespeitosa. Então, olhar para essa criança, é olhar para nossa bagagem primária, a nossa formação primária. No entanto, tem os aspectos da criança que são muito positivos. Por exemplo, a curiosidade, a coragem de se lançar no mundo, de experimentar, de tentar, o medo de não errar. Se é uma criança que foi educada sendo encorajada para a experimentação, isso vai se potencializar nela. Bruna, por que você está falando tanto dessa criança? Por que você está trazendo essa criança? Porque essa criança é você. Então, quando eu falo de coragem para experimentar, você pode olhar para a sua vida adulta agora e perceber quais são as coisas das quais eu tenho medo. Por que eu não estou ousando errar em determinadas experiências? Por que eu não estou ousando descobrir uma nova rota? Por que eu não estou ousando aprender um novo idioma? Por que eu não estou ousando, inclusive, expressar tudo aquilo que eu já sei que eu sei muito bem? Essa coragem, ela vem da nossa criança, que está em algum nível traumatizada, seja pelos abusos, seja pelos desencorajamentos, né? É muito frustrante para uma criança quando ela chega da escola mostrando o seu 10, mostrando o seu 8, mostrando o seu 7, e os pais falam para ela, não fez mais do que a sua obrigação, ao invés de olhar no olho dessa criança e agradecer, porque isso vai reverberar no futuro dessa criança. É muito frustrante para uma criança que não aprendeu sobre educação sexual desde a infância. E aí, quando eu falo da criança, perfeito, Manu, seja bem-vinda, Manu. Então, é muito traumático para essa criança quando ela ela mostra o seu lugar de brilho, o seu lugar de poder, e o adulto, que é a referência da vida para ela, não encoraja ela a fazer mais disso, né? Não agradece a ela pelo seu brilho. E aí essa criança, ela vai se encolhendo dentro da gente. E isso se manifesta na vida adulta através desses medos, né? Essa questão da educação sexual, ela é muito importante, principalmente quando a gente está falando de sagrado feminino, principalmente quando a gente está falando de saúde da mulher. Porque a primeira menstruação, que é o arquétipo da donzela, né? Essa fase da lua crescente, eu fiz em outubro uma live falando muito sobre o arquétipo específico da donzela, trazendo os aspectos físicos, os aspectos emocionais, mas eu vou fazer um apanhado do que eu já disse, né? Essa primeira menstruação, ela é muito marcante, porque é o luto que a criança passa dessa infância para um novo estágio da sua vida. E até o momento, na maioria das meninas e mulheres que eu já atendi, que eu escutei em roda, e amigas que conversei, muitas delas relatam para mim: eu só vim entender o que era menstruação quando eu sangrei pela primeira vez. E aí tem os traumas que envolvem a primeira menstruação, né? Coisas que a gente escuta: pronto, menstruou, agora pode engravidar. Agora tem que segurar essa menina. Agora ela não pode brincar mais com o menino. E aí começa uma série de confabulações sexuais, sexualizando a menstruação de uma maneira muito pejorativa, muito negativa. E se os bloqueios sexuais não começaram na infância, antes da menstruação, certamente vão ser instaurados a partir dessa narrativa que o adulto, que é essa referência de educação, passa para a criança. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Karine, Marci, Cleo, sejam todas bem-vindas. Muito boa noite. Então, se essa invasão do corpo feminino não aconteceu na primeira fase da infância dela, né, se ela não teve essa compreensão, ela passa a ter nesse momento, né? E às vezes a nossa cultura tem um tabu muito forte a respeito da menstruação e ensina de maneira muito rasa para a mulher o que é esse fenômeno que acontece a cada mês. Então essa donzela, que já é essa criança mais jovem, né, que já passou da primeira infância, mas já tá chegando nessa adolescência, ela tem a experiência traumática com esse processo. E aí começam as TPMs. E aí começam muitas vezes as vergonhas de querer ir pra escola menstruada, do sangue escorrer, né?
de falar para outras pessoas que tá passando por esse processo, por não entendimento, às vezes por causa das cólicas, e as cólicas elas pioram a partir do momento que isso é internalizado, porque muitas famílias encaram a menstruação como doença, inclusive. Então, falar do quartzo rosa e falar da criança interior é justamente a oportunidade de unir a frequência do amor incondicional que existe nesse cristal para limpar toda essa construção a respeito do corpo feminino. Porque não tem como uma menina se amar, uma mulher se amar, se essa menina ela não foi ensinada desde o início. Né? Desde o início da sua vida, inclusive. Então, o quartzo rosa, ele é o elixir, ele é a pedra, o cristal, que vem para ajudar a mulher a entender essa linguagem do amor pelo seu corpo. Do amor por si mesma. Né? Esse cristal ele vem para desabrochar. E aí, nesse trabalho que o cristal ele vai fazendo, ele vai ativando essa potência da mulher, trazendo essas memórias mais profundas, né? Para o consciente dessa mulher. Porque o trabalho que o cristal faz é muito de varredura daquilo que está inconsciente. E tem mulheres que passaram por situações de abuso sexual, não lembram, e não lembram por quê. E isso é muito comum, inclusive, ser resgatado na fase da donzela, né? No módulo da criança interior. Porque não lembra, porque o inconsciente precisava proteger essa mulher para ela viver a vida dela. Se ela viver todos os dias lembrando que ela passou por um abuso, certamente o nível de trauma dela vai ser muito maior. E infelizmente tem mulheres que lembram todos os dias que passaram por um abuso. Elas só não conseguem assumir e nem falar isso pra ninguém. E aí quando ela usa um cristal de quartzo rosa, essa memória ela fica tão potente que o único caminho que ela tem é expressar em um ambiente seguro. E o clã da Mulher Alquimia é justamente esse ambiente seguro que eu busco criar, para que a gente tenha essa confiança de falar das nossas dores mais profundas, né? Nem todas as mulheres passaram por abuso sexual, mas certamente eu gostaria, inclusive, de ouvir de vocês o que é que essa introdução a essa live está trazendo para vocês de informação a respeito da vida de vocês. O que é que tá chegando aí para vocês a respeito disso, né? Porque são, querendo ou não, a vivência, a imersão, o uso do Yoni Egg é um processo muito lindo, muito prazeroso. Mulheres que têm travas sexuais, que não conseguem explorar seu próprio corpo ou não conseguem se abrir para essa penetração mesmo, né? Que vivenciam esse nível de frigidez, estão muito conectadas com a sua criança na dor, né? Com a sua criança ferida. Então a forma que ela encontra de se proteger é negando a sua sexualidade. E aí quando ela coloca esse cristal, inclusive o cristal de quartzo rosa foi o primeiro Yoni Egg que eu utilizei. E essa era a minha dor. Eu busquei o Yoni Egg, né? Porque eu queria reativar a minha potência orgástica. Eu já estava há algum tempo sem sentir o que era esse fogo da paixão, do amor, do sexo. Eu estava buscando esse orgasmo. E aí, como eu já estava há um tempo desconectada disso, né? Eu fui para o curso de Yoni Egg. O primeiro cristal que eu usei foi o quartzo rosa. E ele reativou, ele movimentou as minhas águas internas, né? Eu tive essa reconexão com a minha sexualidade, com o meu corpo. E aí, durante o uso do Yoni Egg de quartzo rosa, eu entendi várias coisas que eu não tinha entendido. Por exemplo, que a minha frigidez estava vindo do uso contínuo de anticoncepcional. Sim, minhas senhoras. Uso contínuo de anticoncepcional, hormonal. Né? Todo dia a pílulazinha pra dentro. 6 anos consecutivos. Qual foi o resultado desse negócio? Ataques de fúria, entendeu? E uma frigidez enorme. Eu era uma pedra de gelo, né? Então imagine essa mulher que tem uma energia de entusiasmo, né? Que eu tenho meu tom de voz é alto, né? Eu sou expressiva com os olhos, com a boca, com a mão, virar uma pedra de gelo. Eu comecei a entender que algo estava errado no meu corpo. E quem me disse
a origem do que estava errado no meu corpo foi o danadinho do quartzo rosa. Comecei a usar o quartzo rosa, ele fez assim, sabe por quê, Bé, você não tá gozando? É por causa desse anticoncepcional hormonal que você tá tomando aí, fia. Para de tomar esse negócio. E aí eu suspendi. E isso é muito justificável. Naquela época eu não era ainda sacerdotisa do Sagrado Feminino, não trabalhava com isso. Eu estava louca, pulsante pela minha cura, só queria me curar. Então eu fazia o que me mandassem. Mas aí fui buscar informações a respeito do anticoncepcional. Fui estudar do que se trata o anticoncepcional. E o anticoncepcional, ele atua na nossa ovulação, impedindo, através de hormônios, que a nossa ovulação ela não aconteça. A nossa ovulação é o ápice da nossa energia sexual durante o nosso mês. Porque o corpo feminino ele está se preparando durante a ovulação para engravidar. Se não ocorre ovulação, não ocorre desejo sexual. Se não ocorre desejo sexual, não tem orgasmo. Então é uma matemática muito bem pensada, a forma e também não tem gravidez, né? Então é uma matemática muito bem pensada, muito bem alinhada para evitar uma gestação. Só que por trás de evitar uma gestação, tem uma série de outros efeitos que impactam a saúde da mulher. Estou mandando a senhora que está assistindo essa live parar de tomar anticoncepcional de forma alguma. Se não é o seu desejo agora, né? Se você não sabe acompanhar seu ciclo nesse exato momento, se você não entende como mapear a sua fertilidade, continue tomando anticoncepcional. Mas meu papel enquanto terapeuta feminina é trazer verdades. E isso é uma verdade que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Preciso falar, até porque eu vivenciei no meu próprio corpo. E a partir dessa alteração que eu fiz na minha rotina, aí, caramba, tipo, eu tirei o anticoncepcional e incluí o quartzo rosa. Foi uma mudança que me trouxe resultados ao vivo e a cores. Práticos, resultados práticos. E aí eu só deslanchei, né? Continuei utilizando Ione Egg e fui fazendo meus processos de cura. Curei muita dor da minha criança interior. Já usei o Ione Egg de quartzo rosa 2 vezes. Inclusive eu tava usando no período de junho, no inverno. Eu usei o quartzo rosa, né? Pra ativar ainda mais esse amor, ativar ainda mais esse amor por mim mesma, né? Porque são fases, né? O autoconhecimento e o próprio trabalho que eu proponho, né? Tô vendo que tem mulheres que estão aqui nessa sede, nesse desejo de participar da imersão Mulher Alquimia. Olha, vocês falaram várias coisas interessantes. Peraí. E aí, depois de adulta, ter que nadar contra a maré. Pois é. Bru, onde se utiliza essa pedra? Eita, pergunta quente, gosto. Atualmente, qual o seu método contraceptivo? Perfeito, Manu. Adoro vocês assim interagindo comigo. Vou responder uma de cada vez. Onde a gente utiliza o cristal? Dentro da nossa vulva, bebê. Aqui é assunto de gente grande. A gente está falando de criança interior hoje, mas o assunto é de gente grande. Você vai receber seu Ione Egg e você vai colocar ele no seu chibio, entendeu? Na sua pepeca. Porque pepeca fica meio infantilizado, né? É chibio mesmo, é xereca o negócio. O nome do negócio. E aí, é recomendado, né? Falo assim com essa graça, com essa brincadeira pra trazer humor, porque senão o assunto fica muito sério. Mas tem ressalvas. Nem todas as pedras que são lapidadas em formato de ovo devem ser utilizadas no canal vaginal. Isso, inclusive, vocês vão aprender no curso, tá? Tem pedras que são tóxicas, ou seja, tem cristais que mesmo lapidado em formato de Ione Egg, tem reações adversas, seja através da mucosa, promovendo alergia, às vezes um excesso de confusão mental, porque os cristais, eles têm muita energia, os cristais de maneira geral, né? Eles têm códigos da Terra muito importantes. Alguns podem ser utilizados dentro do corpo. Os cristais que eu utilizo na imersão são cristais que eu já testei no meu corpo e que outras mulheres já testaram no corpo delas também. Tenho interesse em fazer outros experimentos
com outros cristais que eu sei que podem ser utilizados com Yoni Egg, mas eu ainda não utilizei. Então, assim, vamos começar devagar e sempre com calminha, né? Porque senão a gente pode achar que qualquer cristal que a gente acha na Shopee, a gente pode transformar em brinquedinho sexual e isso pode ser um tanto perigoso, tá? Principalmente, e aí, ainda que você tenha certeza que esse cristal pode ser utilizado como Yoni Egg, tem um aspecto bem importante que eu gosto de falar, que é cristais, né, utilizados intimamente dentro do corpo, vai mexer com a sua cabeça, vai acessar o fundo do seu lago, né, a parte da lama, a lama de Nanã, vai trazer as suas memórias inconscientes. Como é para você lidar com elas sozinha, né? Então eu faço essas ressalvas porque é importante muitas vezes no momento de catarse a gente ter suporte terapêutico, a gente ter um clã para a gente poder compartilhar nossas experiências. Isso faz toda a diferença no processo de autoconhecimento. A outra pergunta foi: atualmente qual é o método contraceptivo? Eu estou mapeando o meu ciclo reprodutor na unha. Na unha. Eu sei o dia que eu tô ovulando, eu sei o dia que tá na véspera da minha menstruação. No mês passado eu até fiz uma brincadeira, um vídeo engraçado, porque ela atrasou alguns dias, mas na verdade ela não atrasou, ela se alinhou ao ciclo da lua externa. E eu achei que tava atraso, mas na verdade bate certo. Se você souber o dia que você tá ovulando e nesse dia você usar ou camisinha ou fazer amor com coito interrompido, né? Você e seu parceiro tiver essa segurança, certamente você não vai engravidar. E eu tô vivenciando isso. Eu deixei de tomar anticoncepcional e não uso camisinha desde 2018, que eu venho mapeando o meu ciclo, mapeando principalmente, muito mais o dia que meu sangue vai descer, o dia da minha ovulação. Então eu escrevo. E aí, além de escrever, né, o ponto de partida é escrever o dia que o sangue desce. Tem uma live sobre produtividade cíclica, onde eu esmiuço esse método contraceptivo natural. Mas o importante que a senhora saiba é autoobservação diária. O que é autoobservação? Como eu me sinto, como está meu muco, como está o cheiro da minha ione. Tem espinha, não tem espinha, tem dor de cabeça, não tem dor de cabeça, como tá a minha energia? Eu tô pra frente, tô comunicativa, tô alegre, tô criativa, ou eu tô mais pra baixo? Entender os sinais do seu corpo vai fazer com que você saiba exatamente o dia da sua ovulação, que é o dia que o muco ele tá com aquela pegada de clara de ovo. Você tá jorrando o muco, na verdade, tá bem abundante o seu fluxo, né? Então, quando você tá assim, nesses 3 dias assim, opa, tô numa semana perigosa. Mas tem uma matemática básica também para você se ligar a respeito do método contraceptivo, que é: eu menstruei essa semana, meu sangue desceu hoje, hipoteticamente, né? Porque eu tô na minha fase de ovulação. Então, hipoteticamente, minha menstruação desceu hoje. Pode ser que ela fique 3 dias, pode ser que ela fique 5, pode ser que ela fique 7. Mas se eu considerar que a fase da lua tem 7 dias e que o ciclo da mulher muda, a alteração hormonal acontece também em 7 dias aproximadamente. Se eu tô menstruando essa semana, na semana que vem eu tô pré-ovulando. Eu tô na minha fase infértil, eu tô na minha criança, eu tô na minha donzela. Na semana seguinte à minha pré-ovulação, eu vou estar ovulando. Então, uma semana após a sua menstruação, você está pré-ovulando. 2 semanas após a sua menstruação, você está ovulando. Então, é nessa semana que a senhora tem que estar atenta aos sinais também do seu corpo para poder se resguardar de um sexo sem camisinha. Isso se você não tiver parceiro, mas se você tiver parceiro, você já pode também educar, porque o boy daqui, ele já sabe, ele já tá ligado nos Paranauê, entendeu? Ele, inclusive, ele já sente o cheiro da minha TPM, entendeu? E é sobre isso. Nossa, nem fale de pílula, já usei, só me intoxiquei.
Olha uma colega do curso aí, Manuela, arrasou, que eu tô gostando, vocês estão vindo de bonde, adoro. Adoro, 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 adoro. Liane, meu amor, seja bem-vinda. Sejam todas vocês, eu mesma tive dores de cabeça nesses dias da ovulação. É isso, às vezes, aí tem muitas questões por trás da dor de cabeça na ovulação, né? Muitas questões. Mas o que é legal, o que é bacana a gente saber é que observar o nosso corpo, entender os sinais é de extrema importância. E o Yoni Egg é uma bússola para isso. Por quê? Porque o uso do Yoni Egg, ele também é alinhado ao ciclo lunar, tá? Inclusive, quando você estiver sangrando, você não vai usar o Yoni Egg, né? Mas quando você pode alinhar o seu ciclo interno, a sua lua interna, à utilização do Yoni Egg. Não é tanto sobre a lua do céu, né? Até porque cada mulher hoje sangra em uma fase. Não é tanto sobre a lua do céu. É muito mais sobre a lua do seu útero. Você é uma lua, mulher. Então, você olhar para os sinais do seu corpo é o mais importante. Não existe receita de bolo, existe o que o seu corpo comunica. E aí a gente precisa, né, para ter essa autonomia com a nossa saúde íntima, ginecológica, a gente precisa se educar dentro desses aspectos. Então, o primeiro passo é entender como é que acontece, né? Essa mudança hormonal dentro de você. Primeira coisa é reconhecer que dentro de você existem muitas outras mulheres. E que essas mulheres, elas se apresentam ao longo das semanas. Cada semana a sua energia tá diferente. Ou vocês nunca se repararam que num dia você tava ótima, maravilhosa, super alegre, e no outro dia acordou borocochô e esse borocochô se estendeu por uns 3, 4 dias. E aí quando você pensa que não, puf, ó o sangue lá descendo. Então, se vocês observarem na prática, e a autoobservação é a raiz da ginecologia natural, tá? Vocês vão começar a compreender que o corpo de vocês falam o tempo todo. E para as mulheres adultas, né, que tem essa criança onde não aprenderam isso, tá tudo bem, é um processo de reeducação. Eu também aprendi véia sobre essas coisas, né? Em 2018, eu tinha lá meus 26 anos e eu tava reaprendendo tudo sobre meu corpo porque não foi ensinado na escola. Eu aprendi algumas coisas em casa, mas dentro de casa eu aprendi muito sobre o que a sociedade falava do corpo feminino e eu não aprendi a ouvir meu próprio corpo. E aí então eu estou nesse processo de reeducação. E como eu tô um pouquinho vivendo isso há mais tempo, né? Tem mulheres que estão ouvindo sobre isso agora, recente, e tá tudo bem, né? Eu já me sinto apta para educar outras mulheres sobre a sua ciclicidade. E entender isso muda tudo, né? Ai, meu Deus, eu falo, viu? Quero trazer outra coisa. Inclusive, o trabalho da Mulher Alquimia, essa imersão que dura 1 ano, ela é robusta mesmo, ela é consistente, é um negócio profundo, é um paranauê que só a deusa na minha causa, pra segurar esse rojão. Por quê? É um trabalho de 1 ano. Tem mulheres que escolhem participar do primeiro módulo e depois vão seguir sua vida. Mas a maioria das mulheres que começaram no primeiro módulo na Ametista desse ano de janeiro estão vindo sábado para minha casa para terminar o ciclo, na verdade, chegar numa etapa mais avançada, né, do ciclo da Mulher Alquimia. E por que, Bruna? Tem gente que faz aí online no Hotmart 40 aulas, você senta, assiste e acabou. Por que seu método é assim? Porque eu quero ver os resultados, eu quero ver as transformações. E aí eu vou botar meu narcisismo na roda, entendeu? Porque eu me sinto extremamente feliz, realizada, quando eu vejo uma mulher saindo do ponto A para o ponto B, sendo que esse ponto B foi o ponto B que ela escolheu. Ela traçou esse caminho. E tudo que impedia ela de traçar antes, ela consegue traçar depois que ela faz a imersão. Durante a imersão, ela vai realizando as curas na sua própria vida. E eu amo testemunhar isso.
Primeiro ponto, é o meu narcisismo, eu tenho que confessar. O segundo ponto, brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. Se nós, mulheres lunares, vivemos ciclos, né, dentro do nosso aparelho ginecológico, cada ciclo, cada fase da mulher, ela tá de um jeito, existem arquétipos, né, que são imagens simbólicas que influenciam o nosso estado psicológico, que é a criança que eu tô falando hoje. Essa criança, ela tá viva dentro de você. Tem o arquétipo da mãe, que é a nossa ovulação, que é o momento que a gente tá com a energia sexual alta. Nós estamos vivenciando o arquétipo da mãe. E temos um módulo na imersão só para trabalhar as nossas internalizações a respeito da maternidade. Temos o módulo da mulher selvagem, que é essa deusa que goza, que não tem repressão sexual, e é o módulo da JASP. Vou ter essa live para falar desse arquétipo, tá? Calma, tá perto. Inclusive, é da semana que vem o módulo da JASP que eu vou falar aqui ao vivo para vocês. E tem o módulo da obsidiana. Então, são 5 módulos, cada módulo há 3 meses, para que a gente mergulhe profundo durante 3 meses no estudo desse arquétipo que vive se expressando dentro de nós. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com essa energia de maneira prática. A imersão da Mulher Alquimia é para que a gente aprenda a utilizar a energia de cada arquétipo na nossa vida, de um lugar de sabedoria. Por exemplo, uma pessoa que tem crenças muito profundas de rejeição, que não sabe ouvir não, que está o tempo todo se impondo, fazendo birra, às vezes até manipulando situações para conseguir o que queria, sabe? Para conseguir dessa outra pessoa saciar o seu lugar de desejo. Resumidamente, está num processo de cura com a sua criança interior, né? E aí, quando ela começa a utilizar esse quartzo rosa, ela começa a perceber esses gatilhos que ela reproduz no seu externo. Então, ela começa a revisitar: por que eu não consigo ouvir não? Por que quando a pessoa me diz não, eu fico tão engatilhada? Por que eu sofro tanto com isso? E aí, nessas investigações, ela começa a transmutar esse processo, porque ela entende que é uma ferida de rejeição. Ela volta na sua história, vem um insight, naquela fase, quando você tinha 6 anos, aconteceu isso e isso, que te criou na sua mentalidade a ideia de que você foi rejeitada, e por isso você hoje continua reproduzindo esse padrão em todas as suas relações. Por isso você é uma menina tão competitiva. Por isso você está buscando sempre esse senso de ser exclusiva, de ser a única. Porque você na infância foi muito comparada. E nessas comparações você sempre era reduzida a algo. Sempre estava inferior a alguém. Essa forma que você internalizou reverbera no seu repertório comportamental até hoje. E a gente faz isso, essas reproduções, de maneira muito inconsciente. Muito inconsciente. Quando a gente começa a usar o cristal, deixa de ser inconsciente e passa a ser consciente. E quando passa a ser consciente, olha que legal, a gente só transforma aquilo que a gente vê. Então, se eu não sei que minhas birras dentro do meu relacionamento, que está reproduzindo o meu pai no meu parceiro, vem desse lugar de medo da rejeição, eu não tenho como transformar isso. A partir do momento que você olha para isso, que você já conhece seus gatilhos, você já sabe que você está agindo assim, você transforma. E quando você transforma, você utiliza a energia da sua criança não mais de uma maneira tóxica, porque nós somos tóxicas, viu? Vamos sair desse lugar da vítima aí, de achar que só o mundo é algoz com a gente, porque a gente também, quando a gente quer manipular as situações para fazer as coisas do nosso jeito, só Deus na causa. Só Deus na causa pra gente, entendeu? E todos os arquétipos manipulam.
A criança manipula, a mãe manipula, a mulher selvagem manipula. Vai depender de onde é que tá a sua ferida. Às vezes a ferida tá em todos os arquétipos. Eu mesma, minha filha, haja metiolate pra botar nessa ferida, viu? Haja metiolate. Tá vindo até um exemplo de uma ferida minha de infância, onde eu internalizei, vou contar. Eu sempre conto isso em live, mas eu tô sentindo de contar de novo. Que é, eu fui pro curso de Theta Healing, né? Fazer o curso pra ser Theta Healing, não sei o quê. Aí no curso, a professora, ela propõe, a gente tem uma parte teórica e ela propõe uma parte prática. E aí, minha amiga, na parte prática, eu sentei lá de frente pra menina e ela falou, você quer olhar o quê, Bruna? Você quer investigar o quê? Eu falei, eu quero investigar o ciúme. Meu ciúme era tóxico. Nossa, como meu ciúme era tóxico, Manu. Ave Maria. Eu saía da minha faculdade achando que na minha mente, na minha cabeça, vou pegar esse cabra com a boca na botija. É hoje. Aí chegava de supetão na universidade do boy. Quando eu chegava lá, que eu aparecia, tava ele lá, tocando violão, abria um sorrisão pra mim. Eu falava, nossa, como eu sou palhaça. Pensando comigo mesma, né? Como eu sou palhaça, gente. Tá eu aqui cocriando um monte de maluquice. Eu nem sabia o que era cocriação naquela época. Mas eu sabia que meus pensamentos eram maldosos e que eu achava que ele ia me trair. E aí eu ficava nessa onda de pegar ele com a boca na botija e o cabra ficava super feliz de me ver. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha nisso aí. Vou pro curso de Theta Healing e falo, oi, eu quero olhar pro ciúme. Quero olhar pro ciúme, minha filha. Bora investigar esse... Instalar aí, ó, um negócio pra chegar na estratosfera do inconsciente. Quando a gente começa o processo do Theta Healing, volta a Bruna, 5 anos de idade. Chegando da praia, papai, mamãe, Bruna e a irmã. Eu lembro com tanta nitidez disso, vem. Foi no Maestro Vanderlei, em frente ao Conjunto ACM. Tem alguém do Cabula na live? Tem alguma mulher do Cabula? Tá chorando, Ana Paula? Chore não, fia. Chore não, que esse trauma eu já superei. Em nome do Senhor Jesus. Aí sim, é que eu gosto de contar as coisas desse jeito, né, velho? Porque se não for eu, se não tiver esse fogo no rabo aqui, não sou eu, entendeu? Então eu gosto disso. Aí, ó, Ponte com Tatu, ele entrou na live! Tô falando dele, ele entrou na live. Olha ele, o gato aí, ao vivo. Gente, tô passada. E aí vai Bruna pro Theta Healing, aí a menina começa a fazer a investigação de ácido digging, aí chega a Bruna com 5 anos de idade. Chegando da praia de noite com papai e mamãe no Maestro Vanderlei, que era o lugar onde eu morava na época. E aí meu pai e minha mãe têm a feliz ideia de brincar de se esconder, dizendo que vai abandonar a gente. Aí se escondem atrás do carro e largam as duas patetas, Bruna e Marcela, no meio da rua chorando, achando que tinha sido abandonada pelos pais. Minha mãe tá na live. Mãe, eu entendo perfeitamente o seu lugar de adulta. Entendeu? Se divertindo com o nosso amor por vocês. Mas aquilo ali não foi de Deus não, viu, minha mãe? Eu tenho que lhe mandar esse recado. Entendeu? Aquilo ali não foi de Deus não. E aí eles falaram, a gente vai abandonar vocês. Aí se esconderam no carro, ficaram rindo da nossa cara. E eu lá com minha cara de não sei o quê. Gente, eu internalizei aquilo como abandono. E esse abandono reverberou na minha vida de uma forma que se expressou no meu relacionamento através da sensação de ser traída. Através da sensação de que meu namorado, ele pode me abandonar a qualquer momento. Porque o meu namorado, ele é a representação do meu masculino interno. E o meu masculino interno é aquilo que expressa também as expectativas que eu tenho a respeito do meu pai. Então, se o meu pai, quando eu tinha 5 anos, me abandonou, ainda que fosse por 1 minuto, 10 segundos, 20 segundos, eu internalizei aquilo num susto, como um trauma. Aquilo me traumatizou. E toda vez que eu olhava pro meu parceiro, eu reproduzia aquilo. A minha lente de contato estava embaçada para olhar para os comportamentos que verdadeiramente ele emitia para mim. Eu não conseguia olhar para quem ele era e o que ele fazia. Eu estava presa na reprogramação do abandono. Na verdade, na programação do abandono.
E aí, no curso de Theta Healing, eu consegui reprogramar essa crença de entender: eu não fui abandonada pelo meu pai e pela minha mãe. Eu não vou ser abandonada pelo meu marido. Eu não vou ser abandonada pelo meu parceiro. Porque ainda que alguém desista de estar comigo, eu tenho a mim mesma. E aí começa a ação da linguagem do amor. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. A Zoreia tá coçando o bichinho. Ai, meu Deus. A gente dá risada, mas como é fácil traumatizar uma criança. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque na verdade a gente não percebe o que é que pode levar essa criança para um lugar de trauma. Mas o pai e a mãe são extremamente importantes na formação dessa personalidade. Quando isso não acontece de uma maneira onde se busca fortalecer um ego saudável dentro dessa criança, ela constitui a sua personalidade em cima de um ego muito fragilizado, que está buscando ser aceita, que está buscando aprovação, que está buscando ser vista, ser querida, ser amada. Mulheres que não tiveram a linguagem do amor na infância, pode vir um homem lindo no cavalo branco, príncipe encantado, estender o tapete vermelho e aquela mulher ela não vai entender esses símbolos. Não tem quem faça a mulher enxergar o amor se ela não internalizou a linguagem do amor. Mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Porque o sagrado feminino, ele... Ai, eu adoro quando vocês mandam coração. Manda coração. Ô, mãe, a manhã mandou as bochechas vermelhas. Mas você entendeu, manhã? Qual é o... Ai, gente, que polêmica. Eu tava jogando os meus processos individuais de cura e transmutação na live, entendeu? Manhã, eu te amo. Mas é sobre isso, né? Eu tinha 5 anos, eu não podia entender o que era um abandono real e o que era um abandono de brincadeira. Até porque, quem já foi criança, que atire a primeira pedra. Quem nunca se escondeu na arara do shopping pra dizer pros pais que se perdeu. E aí tá o pai e a mãe dentro da ceia aparecendo uns malucos e a gente dentro das roupas, kikiki, kkk. Quem nunca fez isso? Então eu tô trazendo essa experiência porque foi a forma como eu internalizei o abandono. Mas isso não quer dizer que é pra gente demonizar as experiências que a gente teve com o nosso pai e com a nossa mãe. Sabe por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe, eles foram o melhor que eles puderam dentro do repertório comportamental deles. Se a gente parar pra pensar que eles também foram crianças e que eles também foram educados de certo modo, fica tudo muito mais no nível da empatia. Porque olhe pra educação que a sua mãe teve. Olhe pra educação que a sua avó teve. Olhe como poderia a sua educação ter sido diferente. Então é fazer essa análise ancestral, né? E Ana Paula, que é uma consteladora retada, ela é mestra nisso, né? Dá essa dimensão da importância da nossa ancestralidade na nossa vida, né? Já tive trauma na minha infância desse tipo. Minha mãe ficou meses em outro estado por estar em crise no relacionamento com meu pai. Eu tive que aceitar de ver meu pai beber todos os dias. Eu chorava. Pensei que ela não iria mais voltar, mas graças a Deus e a Deus ela voltou. Mas isso até hoje mexe comigo. Pois é. Então, tem muitos processos aí dessa criança para serem vistos, né? Muitos processos. E aí, minhas deusas, eu quero, além de falar sobre isso, né, de trazer para vocês essa consciência, a importância da infância na formação da nossa personalidade enquanto mulheres e como essa criança grita dentro da gente, como essa criança chama atenção dentro da gente, como essa criança, ela quer brincar. Ótimo tocar nesse assunto, porque existe o lado positivo da criança curada, que é aquela coragem, aquela disponibilidade para se arriscar ao novo, o desejo de experimentar, e se errar tá tudo bem, eu começo de novo. O que é uma criança brincando? Vocês já fizeram esse exercício de olhar para a criança que monta e desmonta, transforma tudo lindo, depois ela mesma destrói o que ela começou? Essa liberdade
da criação. A criança, ela tem muito forte dentro dela. E quando a gente faz as pazes com a nossa criança interior, quando a gente dá a voz para a nossa criança interior, e uma das formas de curar a nossa criança ferida é utilizando a nossa criatividade, expressando a nossa criatividade, né? É uma das formas. Através da pintura, através do canto, através da dança, através da brincadeira, através da contação de história. Tudo isso são recursos para a gente se conectar com a nossa criança e extravasar essa energia densa que ela carrega dentro da gente, para além do uso do Yoni Egg. É por isso também que na Vivência Mulher Alquimia eu utilizo como recurso terapêutico de crescimento mesmo, de desenvolvimento, a arte-terapia. Então, as mulheres, elas têm a oportunidade de brincar de massinha, com barro, para modelar, né, para se sujar, para sentir o gelado do barro. As mulheres têm a oportunidade de tecer, né, de fazer um filtro dos sonhos, ou de fazer uma coroa, de ordenar algo com as linhas e com a sua mão. Né? As mulheres, no módulo da JASP, elas criaram, confeccionaram seu próprio espelho mágico. Ou seja, eu levei um espelho de casa de R$1,99 para elas, e elas transformaram através das pedras, conchas, né, corações, flores. Elas transformaram aquele espelho em um produto de altíssimo valor, porque é o espelho que elas fizeram, que a criança delas fizeram. Então, um dos recursos muito utilizados, as mulheres que chegam com muito medo de experimentar, quando estão dispostas diante de um processo com muitos estímulos, elas voltam a ser criança. E isso é muito positivo, isso é muito sagrado. E eu exploro muito a arte-terapia dentro da imersão, justamente para que a gente comece a se conectar com essa criatividade, para perceber que o que a gente faz com as nossas mãos é nobre. O que a gente faz com as nossas mãos é divino. E não importa o que o outro vai achar, o que importa é que você conseguiu fazer, né? Então, é isso. Hoje eu entendo que eles tiveram traumas ruins e que reverberam em mim e meu irmão. Essa criança é o nosso caminhar diário. Exatamente. É o nosso caminhar diário. E, Marci, dentro da sua mãe tem a criança dela, dentro da sua avó tem a criança dela. A partir do momento que você decide olhar para sua criança e curar a sua criança, seus descendentes vão ter uma estrutura de personalidade diferente, um pouco mais afastada do trauma, porque eu não vou falar totalmente, porque isso vai depender dos estímulos que você vai dar. Mas como seria interessante se você barrasse o fluxo de trauma na sua existência? Tem coisas que tá chegando para você olhar, porque é de sua responsabilidade dar o corte de dizer, na minha linhagem, daqui para frente o abuso não acontece, na minha linhagem, daqui pra frente o abandono não acontece. Eu me responsabilizo por ensinar valores pra minha linhagem daqui pra frente. Quando você faz isso, você tá não só se curando, mas você também tá curando os futuros, né, que vão vir depois de você, e você tá apaziguando a sua relação com seus antepassados. E aí, gente, sobre isso, né, eu tô desde julho fazendo essas lives da Mulher Selvagem. Toda segunda, 20h20, eu tô aqui ao vivo, né? E eu sinto que a minha narrativa pode levar vocês para lugares profundos. Como Marci mesmo trouxe na live da semana passada, uma questão específica dela. Uma outra vez em que eu tava assistindo a live com uma amiga na sala da minha casa, eu fazendo a live, ela assistindo. A live foi sobre a babosa. Quando terminou a live, ela entrou em processo catártico aqui. E aí eu precisei fazer intervenções com ela. E aí veio a seguinte mensagem. O que eu falo, né, são coisas que acessam, que fazem essa mulher de alguma forma acessar o seu inconsciente. Memórias voltam. Lembranças chegam. Muitas vezes essa mulher não sabe como lidar com isso. E aí, pensando em contemplar, vocês que estão assistindo desde julho, acompanhando a mudança das estações, né? Pensando em contemplar vocês de uma maneira terapêutica, eu abri a comunidade da Mulher Selvagem, a comunidade selvagem. Ou seja, nas segundas eu tô dando aula gratuita, na quarta eu tô encontrando vocês para aplicar
as minhas ferramentas terapêuticas que eu utilizo nos meus atendimentos semanais, que eu utilizo na imersão Mulher Alquimia, eu estou aplicando isso na comunidade da Mulher Selvagem, por um valor irrisório, por um valor simbólico, por R$28 cada encontro. Então são 4 encontros ao mês, cada encontro custa R$28. Poderia ser de graça, talvez, né? Mas é importante que a mulher ela entenda que se ela investe R$28 na saúde mental dela, que é a base para todas as outras coisas na vida dela caminharem, fluírem de maneira leve, né? Se a mulher ela entende que investir na saúde mental dela é prioridade, é importante, ela vai sim passar por uma transformação, porque não é só pagar por um serviço, é investir em você. É se colocar como prioridade, inclusive a saúde da sua mente em prioridade, a saúde do seu corpo em prioridade. É por isso que tem esse valor simbólico de R$28. E também para manter e sustentar essas aulas que eu tô vindo dar toda segunda, né? Porque eu sou uma terapeuta que escolho estar no fluxo da abundância, embora algumas pessoas cheguem no direct e falem assim pra mim: ah, porque sagrado feminino é elitista. Eu até gosto das coisas que você fala, mas sagrado feminino é elitista. Eu, quando olho pra mim, eu olho e desconsidero, porque quando eu lembro que eu tô toda segunda dando aula de graça, fazendo vivência a R$28, eu olho assim, que elitismo é esse? Porque se eu for viver disso, eu não pago as minhas contas, né? Então, é muitas vezes se esconder atrás de um discurso para não olhar para suas questões profundamente, né? Para desmerecer o trabalho que alguém faz. A minha língua coça, Deus é mais. Né? Se alguém subiu o morro de uma comunidade periférica de Salvador para fazer vivência do sagrado feminino, essa pessoa tem o direito de vir me falar no meu direct que sagrado feminino é elitista. Que o meu sagrado feminino é elitista, né? Eu sinto o meu movimento como extremamente político. Agrade a umas ou não. Não vou agradar todo mundo, mas eu prefiro ficar com quem eu agrado. Então, Mari, por que eu tô trazendo tudo isso? Porque pode ser o primeiro passo de sua transformação. Só acessar seus conteúdos sem uma intervenção prática daquilo que pode mudar, né? Na verdade, não é nem mudar, é porque você não vai mudar. A sua história não vai mudar. Você vai continuar sendo a mesma pessoa com a mesma história. Só que você não vai estar presa a essas justificativas, né? Você não vai estar presa ao que lhe aconteceu. Uma coisa é você ser refém da sua história pessoal. Outra coisa é você transformar a sua história pessoal no seu poder. Comigo foi assim, os meus momentos de maiores dores foi onde eu reconheci o meu poder, a força que eu tinha de sair dessa dor. Então é esse o convite que eu lhe faço, tá? Os encontros, ele acontece no Google Meet, tá? Tem um grupo específico da comunidade selvagem. E aí todas as mulheres que estão nesse grupo, elas recebem um link. E aí, nesse link, a gente se encontra ao vivo, eu vejo vocês, eu ouço vocês. Então, na primeira lua, a gente faz a vaporização do útero. Na segunda lua, a gente faz a dança e a escuta do corpo. Movimento corporal, né? Que é para liberar através do movimento. Nessa quarta, vai ser uma meditação, inclusive uma meditação muito massa do Theta Healing, que eu vou utilizar com vocês. E na próxima quarta, que é a última de dezembro, nós vamos fazer o estudo do Oráculo das Deusas. Cada encontro é R$28. Manu, se você se sentiu convidada a participar desse clã de mulher selvagem, tá afim de ativar a onça, me chama no zap, bebê. Gente, já estamos perto de encerrar, mas dentro do módulo da Mulher Alquimia tem uma outra pedra que eu utilizo no processo de cura com a criança interior, chamada quartzo verde. Eu não falei essa informação, mas o quartzo verde ele também trabalha no campo do amor. Tanto o quartzo verde quanto o quartzo rosa, eles atuam principalmente no nosso cardíaco. Todos os eggs atuam na vagina e no útero, mas como o egg, cada egg tem a sua especificidade. Tem eggs que atuam em regiões específicas do corpo, além do útero e além da vagina. No caso do quartzo rosa e do quartzo verde, eles atuam no coração.
E aí o quartzo verde, ele traz para as nossas ações o amor. É isso que a gente fala de enraizamento desse amor. As mulheres até entendem, né, o que é a linguagem do amor. Elas já sentiram amor, mas elas não conseguem praticar esse amor. A sua comunicação verbal não é permeada de amor. As suas atitudes diárias não é permeada de amor. E o quartzo verde, ele ajuda a gente a aplicar esse amor na nossa vida, na nossa rotina. Só que tem um detalhe mais importante sobre o quartzo verde, que é: o quartzo verde é a pedra mais poderosa de cura física. Então, mulheres com qualquer questão física no corpo, eu recomendo utilizar o quartzo verde, ao invés de utilizar o rosa. Por quê, Bruna? Porque se a mulher já tem uma questão física, isso quer dizer que ela somatizou demais as suas dores e traumas. Quando a doença, ela começa a nível espiritual, depois ela passa para o nível mental, depois ela passa para o nível emocional, né? E depois ela passa para o nível físico. Não sei se é necessariamente o emocional e o mental nessa ordem, mas antes que ela chegue no nível físico, essa doença ela já existe. Manifestar ela no nível físico quer dizer que a gente só vivenciou esse processo de adoecimento nas nossas entranhas. E aí o quartzo verde é uma pedra que pode auxiliar a mulher a se desassociar da sua doença. Tem mulheres que falam assim: a minha candidíase, o meu ovário policístico, a minha endometriose, como se aquela doença pertencesse a ela. Estar doente é diferente de ser doente. A doença é um estado transitório do ser humano. E tem cura. Então a mulher está tão identificada no seu processo de vitimização inconsciente, ela está tão identificada com a doença que ela já se apropria dessa doença. E aí, quando ela tá apropriada dessa doença, fica muito mais difícil ela desapropriar, porque ela acha que é dela, ela bota embaixo do braço e vai pra vida com aquela doença, justificando tudo porque ela é doente. E eu sei a complexidade do que é estar doente. Mas tudo começa numa transformação mental. Até o estar doente é mental. Quantas vezes, por exemplo, se tiver alguma mulher aqui com processo, tô pronta e ansiosa, essa potência vai ser linda, fantástica e única. Isso é verdade, viu, Gabi? Modéstia à parte, eu gosto de ver o universo iluminar. Então, se tiver alguma mulher que tá ouvindo isso agora e tem alguma doença ginecológica, eu não tô fazendo deboche com a somatização que tá acontecendo no seu corpo. Eu tô te provocando para que você entenda que isso não te pertence. Quantas vezes, mulher, você falou para o seu próprio corpo: eu estou curada? Se tiver alguma teta healing aqui, já manifestou quantas vezes cura para o seu sistema reprodutor? Eu comando agora que todas as células do meu corpo estejam curadas. Eu comando agora que o meu útero esteja curado. Vai acontecer uma vez só? Não vai. Às vezes é diário. É todo dia. Acordar, primeira coisa do dia: bom dia, mundo, bom dia, Deus, eu estou curada. A minha cura já chegou. E decretar mesmo, sabe? Para desassociar seu processo de personalidade. O que é seu? Seu carisma, seu talento, o seu brilho no olho, o seu bom humor. Isso é seu. Isso lhe pertence. A sua oratória, a sua capacidade de racionalizar, a sua capacidade de andar, a sua capacidade de falar. Isso é seu. As suas doenças não são suas. Elas estão ali para lhe ensinar algo sobre você mesmo. Então, vamos separar o joio do trigo, porque a fase de cura é essa primeira mesmo, onde a gente olha e fala assim: eu não sou os abortos que eu tive. Eu não sou a endometriose, ela não me representa, sabe? Ok, endometriose, quando foi que você surgiu? Por que você tá aqui? O que você tem a me ensinar? Parece que é maluquice ouvindo assim, né? Parece que é maluquice, mas cada sentimento, cada sensação é um professor. Ou uma professora. Raiva. A raiva é uma grande professora, mulheres.
as grandes transformações que eu fiz na minha vida para melhor foi na base da raiva. Na base do odião. Que eu falei assim, bati no peito e falei, eu não aceito mais isso não, hein? Eu não aceito mais isso, o que é que eu tenho que fazer pra mudar? É isso, então bora. Meti o louco no ódio e na raiva. Porque se a gente tiver muito paz e amor, a gente pensa, reflete. Não, mas isso. Não, mas se eu fizer isso, talvez dê esse resultado. Mas e se eu não fizer, talvez dê esse resultado. E aí eu vou fazer, não vou fazer, vou, não vou. E aí fica na elucubração mental. Aí vai na força da raiva e do ódio. Vai na força da raiva e do ódio. O que é que faz? Realiza. Realiza, sabe por quê? Porque a raiva, ela motiva a ação. Ela é motivação. Não é pra ser utilizada. Vocês estão gostando, né? Suas deliciosas. O odião, Manu. O odião, minha irmã. Na base do odião, a gente não pensa. A mulher no odião, ela não racionaliza, ela faz. Entendeu? Vou dar fim nessas coisas que tá trazendo ao meu lado agora. Cata todos os entulhos e joga fora. Ela cria ranço daquilo. E aí joga fora. E esse joga fora parece que é metafórico, mas ele é completamente... Fogo no barquinho, certo? Vocês estão entendendo a energia da raiva como ela é? Vocês estão entendendo? Hoje eu moro em Baçaí, pertinho da praia, pertinho do rio. E para eu fazer a transição de sair da casa da minha mãe para vir para minha casa, porque a minha criança interior relutava em soltar a comodidade de estar debaixo da asa da minha mãe. Eu ficava criando muitas desculpinhas para mim mesma para não sair debaixo da asa de minha mãe. Sabe uma desculpinha que eu contava para mim mesma? Chegou a pandemia, né? Nessa fase que a pandemia chegou, eu estava bombando nos meus atendimentos no Rio Vermelho. E aí veio a pandemia, eu falei, lascou-se, meu Deus, aí, ó. Tá vendo? Tava tudo dando certo, agora a pandemia, o que é que eu vou fazer? Eu comecei a atender por R$35. R$35 eu comecei a atender. R$35. Pra eu fazer R$1.000, eu tenho que atender quantas pessoas, minha gente, por mês? Pra fazer R$1.000. Ou seja, eu me coloquei num processo super denso de trabalho para que eu tinha que atender muitas pessoas no baixo valor. Sabe por que eu tinha que atender muitas pessoas no baixo valor? Para ser social. Já que tinha pandemia, eu tinha que ser social. E aí, nessa, eu ia escondendo o meu real valor. Eu sabia dos resultados que o meu trabalho oferecia para as pessoas que eu atendia. Eu via os resultados. Mas eu não tinha coragem de me encarar e dizer assim, mulher, você merece mais. Essa escassez que você tá vivendo é só porque você não tem coragem de falar o seu valor. Eu sabia que uma sessão comigo que dura 1 hora e meia, custava R$150, mas eu cobrava 35. E eu fui ficando com ódio. Aquele odião foi crescendo. Aí eu mudei pra 80. Deu uma aliviada, mas as coisas não estavam fluindo ainda. E aquele odião, a insatisfação, a revolta batendo. Pra eu conseguir estar onde eu estou agora, eu precisei fazer uma revolução na minha vida. E o odião era de mim mesma, porque eu estava me submetendo a experiências onde eu estava sendo desvalorizada o tempo todo. No trabalho, na família, no relacionamento. Quando tudo ao meu redor começou a me desvalorizar, eu falei, lasqueira, é agora que eu mudo de vida. Não suporto mais isso. Cheguei no fim do túnel. Cheguei no fundo do poço. Ou eu saio dessa lama, ou eu vou viver isso para o resto da vida. Efeitos do quartzo leitoso, viu? Vocês que vão vir esse sábado agora pro quartzo leitoso. Isso aqui que eu tô falando, esse relato que eu estou dando para vocês, foi no processo do quartzo leitoso. Então vocês se preparem. Porque a menina começou a querer crescer. E aí eu precisei alinhar o valor do meu produto. Ter a coragem de pegar meus panos de bunda, falar, mãe, tô indo viver minha vida, preciso crescer, preciso me arriscar, botar minha conta em risco e vim. Começar a minha casa em um lugar diferente,
longe das pessoas que me conheciam para fazer trabalho. Eu vim na cara e na coragem. E aqui hoje estou realizada, com a minha família construída, em paz com a minha mãe, ela vivendo a vida dela, eu vivendo a minha. A gente restaurou a nossa relação e hoje tá de um lugar de muito mais leveza, porque a minha criança interior birrenta saiu desse lugar de ação. Eu comecei a assumir meu papel de filha e reconhecer que minha mãe é maior. E ela tem que estar no lugar de responsabilidade sobre mim e não eu sobre ela, né? Porque a partir do momento que eu tento ter mais responsabilidade do que a minha mãe, olha que arrogância. Olha que arrogância, uma pirralha de 28 anos, 27 anos, querer assumir mais responsabilidade que a própria mãe que pariu 3. Como é que matemática é essa? Que não dá certo. A culpa é da minha mãe, a culpa não é da minha mãe, a culpa é toda minha. E aí eu precisei revisitar todos esses processos da minha criança interior, utilizando o quartzo leitoso, que é uma pedra que trabalha o arquétipo da mãe. Porque eu olhei pra mãe tóxica que eu tava tentando ser, né? Eu tava tentando ser mãe da minha mãe. Então, Manu, meu amor, você tá aí, sua deusa. Eita, Zorra, já tô no quartzo leitoso, viada, queimando a caçola véia. Queima, Bea, a caçola véia, a bege. Aquela caçola de véia, queima, bebê, queima, entendeu? Joga tudo no caldeirão, porque as nossas mamães internas, elas são selvagens, entendeu? Elas são onças, rau. Aí você fala das caçolas, outra onça vai mandar um monte de coração de rosa vermelha, é tudo onça, amo. E é esse o babado, gente, é esse o babado, entendeu? Então, na força do ódio e da raiva, a gente consegue transformar muita coisa e a gente consegue destruir muita coisa também, tá? Não vamos nos enganar. Canalizar a raiva de uma forma proveitosa para o nosso crescimento é uma coisa. Utilizar a raiva como justificativa para estar no mesmo lugar é outra. Eu sou a barraqueira. Ó, eu botando minhas sombras toda na live. Bonito, Bruna. Lindo pra sua cara. Mas, enfim. Já fui. Hoje eu uso meu barraco com uma carta na manga em situações muito específicas. Não é qualquer pessoa hoje que tenha a audácia, né? O prestígio de ver Bruna barraqueira. Mas eu já fui. E eu saía por aí despejando meu barraco em tudo quanto era lugar. Por quê? Porque eu não sabia canalizar a minha raiva. Eu não usava a minha raiva para criar, eu usava a minha raiva para destruir. Hoje eu uso a minha raiva para criar. E isso é coisas que a gente vai aprendendo no quartzo da jaspe. Vamos ficando por aqui. Quero lembrar vocês que tá rolando um sorteio no meu Instagram. Quem escrever, vou postar essa live no meu feed. E quem escrever qual foi o seu maior insight e marcar a sua amiga vai participar do sorteio na última live de dezembro. Que é, sem ser nessa semana, na outra. Vai ser a última live de dezembro. E aí a gente vai fazer o sorteio ao vivo da duas ganhadoras. Vou sortear 2 mulheres para ganhar uma leitura de oráculo comigo. Capricorniana aqui é ela. É mesmo, via. Até o talo. Sou capricorniana até o talo. Né, Ana Paula? Quando a Ana Paula veio, eu chego aqui em casa, quando ela vem aqui em casa, eu falo, amiga, minha rotina, meu planejamento, entendeu? Minha limpeza, minha asepsia, eu já dou logo os comandos, porque a pessoa é a louca do planejamento. Mas tá rolando um sorteio, e aí eu vou salvar essa live agora no feed, você vai comentar qual foi o seu maior insight dessa live, marcar a sua amiga. E na última live desse mês de dezembro, que por sinal é meu aniversário nesse mês, dia 24, eu vou presentear vocês com 2 sessões de oráculo. A sessão ela dura 1 hora, e aí vocês vão ganhar meditação. A gente vai fazer leitura da sua prosperidade, da sua espiritualidade, do seu relacionamento amoroso, sua relação com amor.
Vou fazer 3 leituras específicas nessa sessão. Então, assim, é ouro, bebê. É ouro, entendeu? Vai ser uma coisa muito profunda, muito gostosa. E que bom, né? Na véspera do Ano Novo, ter o acesso a uma leitura gratuita. Mas para isso, você precisa marcar sua amiga e falar do seu insight, tá? Então é isso, meus amores, delícias. Amei todas vocês aqui interagindo, mandando coração, mandando foguinho, trazendo a verdade de vocês. Que coragem, viu? Vocês são mulheres de coragem. Me surpreendem a cada semana, trazendo mais e mais verdade. E eu me sinto à vontade para botar minha história na roda também. Então é isso. Semana que vem, segunda-feira, tem mais live. E quarta agora, vamos fazer uma meditação de Theta Healing na comunidade, tá? Quem sentiu o chamado, fala comigo no WhatsApp. Um cheiro no coração de vocês, suas delícias. Beijo, beijo, beijo.